Shalom! Nós vamos dar continuidade às nossas meditações sobre a volta de Cristo e hoje queremos rever o panorama geral dos acontecimentos. Normalmente, se a gente quer entender um livro da Bíblia, ou se queremos entender um capítulo, um evento descrito na Bíblia, é importante que a gente veja o contexto. Não apenas ler aquele livro, aquele versículo. Aliás, uma das instruções, dos ensinos, uma das coisas que eu estou sempre falando é: leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Tenha uma visão completa, pegue o primeiro verso de Gênesis, vai até o último verso de Apocalipse, para que você possa ter uma visão geral. Só assim você pode interpretar adequadamente os textos isolados, porque o texto isolado não pode estar desconectado do geral, do quadro maior, do contexto maior. Da mesma forma, a escatologia, embora a gente tenha olhado vários tópicos, eventos, personagens, é importante para nós termos sempre em mente o quadro geral, do início ao fim. O que a Bíblia fala, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Por isso, a minha intenção hoje é que a gente reveja algo, né, um texto muito importante, que é Zacarias capítulo 5. Esse capítulo, ele saltou aos meus olhos num dia em que eu estava fazendo a leitura geral e quando cheguei em Zacarias, no capítulo 5, me deparei com uma profecia. Se você lê o livro de Zacarias, você vai ver que há muitas profecias ali difíceis de serem interpretadas. Mas, justamente por ter um quadro geral em minha mente, no meu coração, por já ter lido várias vezes, então ao ler a profecia, eu consegui discernir ali algo que estava por trás, ou seja, aparentemente aquela profecia era difícil. Mas quando eu a coloquei à luz de outras profecias bíblicas, ficou claro para mim que falava do tempo do fim, especificamente dos temas que nós temos abordado em nossa série de meditações. Por isso nós vamos hoje rever uma live que fizemos algum tempo atrás, em que nós abordamos esse tema de Zacarias capítulo 5. Nós vamos orar. E eu quero orar por você, para que o seu coração esteja aberto, o seu espírito preparado, a sua mente esteja desconectada das coisas dessa era e você esteja recebendo de verdade aquilo que Deus quer revelar desde o seu próprio coração para o nosso coração. Então, vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que fale conosco através desse texto. Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós, que a Tua bondade nos alcance nesse tempo de estudo, que ao ouvirmos, ó Deus, esse estudo mais uma vez, nós possamos receber a revelação tão necessária para que a compreensão da Tua palavra seja verdadeira, seja de acordo com a verdade. Então nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo, guarde a nossa mente, o nosso coração e nos prepare para receber essa revelação em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos olhar para Zacarias capítulo 5, os versos de 5 a 11 e buscarmos então a compreensão desse texto bíblico. Leia comigo. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isso é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia um vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar.
e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Esse é o texto que temos para hoje. E eu quero convidar você comigo a acompanhar essa live e entendermos o que Deus quer falar conosco. Esse é um texto interessante e eu tive a oportunidade de pegá-lo para meditação um tempo atrás e eu percebi que havia nele um resumo dos acontecimentos dos últimos tempos. Na verdade, não somente dos últimos tempos, mas como um resumo de toda a história da redenção e trazendo os acontecimentos finais que hoje nós estamos vivendo. Então vamos por partes. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aí, porque a gente vai olhar para esse texto bíblico de Zacarias 5, a partir do verso 5. Veja só como diz o texto para a gente. Saiu o anjo e falou com Zacarias, o profeta, e chamou ele para ver alguma coisa. O verso 6, ele perguntou, o que é isso? E ele disse, é um efa. Efa é um recipiente para secos, ou também pode ser um nome usado para medidas de seco. Alguns colocam aproximadamente 20 litros para se ter uma ideia da quantidade que cabia nesse recipiente. E o anjo disse para ele, isto é a iniquidade em toda a terra. Então veja, o profeta está vendo apenas o cesto, vamos chamar esse efa de cesto, porque era como um cesto mesmo apropriado. Então o profeta ele está olhando para o cesto e ele pergunta o que é aquilo, ele diz, é a iniquidade de toda a terra. Então o cesto é a iniquidade. E é importante a gente chamar a atenção para isso. Veja só, a palavra iniquidade aqui, ela também pode ser traduzida por fonte, manancial e também, e é curioso, faculdades mentais e espirituais. Então vamos pegar essa última descrição e vamos entender assim, aquele efa ou aquele cesto, ele representava as faculdades, as capacidades mentais de toda a terra. Ou seja, tudo que a mente humana é capaz de produzir. E quando então ele olha, dentro desse cesto, estava uma mulher sentada. E o anjo diz então para o profeta que essa mulher, ela se chamava impiedade. Então agora pegamos o cesto, uma mulher dentro do cesto, o cesto se chama iniquidade ou a capacidade da mente humana caída, e a mulher dentro desse cesto é identificada como impiedade. Ou seja, ali então ela está envolvida, é a mulher, é a impiedade envolvida por toda a capacidade humana de produzir iniquidade. Então, o texto diz que essa mulher, ela é então jogada, ela é empurrada para o fundo do cesto e um tampo de chumbo é colocado sobre. Então perceba, ela está envolvida, ela está dentro de toda a iniquidade da mente humana, mas ela não pode sair, ela ainda está restrita. Mas o texto diz que duas outras mulheres aparecem voando, e elas têm asas, em algumas versões diz que elas têm asas como vento, elas voam como se as suas asas fossem o vento. E aí elas vêm, pegam aquele cesto, que é a iniquidade de toda a terra, a capacidade humana de toda a terra, com a impiedade dentro dela, e elas pegam e sobem com esse cesto e ficam com ele entre céus e terra. O profeta pergunta, para onde estão levando? E aí a resposta vem lá no verso de número 11, que a gente já viu. Ele diz assim, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, ou Sinear. E estando essa casa construída, acabada, essa mulher, que é a impiedade, será colocada ali no seu lugar. Esse seria o seu próprio lugar.
Qual o objetivo de fazer isso? Por que elas estariam sendo levadas para lá? Construírem a casa para a impiedade, na terra de Sinear. Sinar ou Sinear, a gente encontra lá em Gênesis capítulo 11, por exemplo, quando fala de Nimrod, quando fala de Babel, de Babilônia. Então, sabemos que Nimrod foi um grande guerreiro, construtor daquela época, e ele foi para a terra de Sinar, e ali ele habitou. Ele foi o idealizador e o construtor de Babilônia. Então, Sinar também é identificada como Babilônia. Agora veja, o texto está dizendo assim: estão levando esse cesto, que é a impiedade, com a mulher, para a terra de Sinar. E lá vão construir uma casa para ela. Então, está me acompanhando aí? Eu estou repetindo as partes do texto, porque é importante a gente formar o quadro, porque é esse quadro que vai trazer a revelação para nós. Então veja bem, ele está dizendo aí, na terra de Sinar, na terra de Babilônia, essa mulher, ela vai ter uma casa construída. Agora, casa aqui pode ser traduzida por templo, mas também pode ser traduzida por corpos humanos. Uau, isso aqui é interessante. Perceba comigo. A iniquidade de toda a terra está sendo levada para Babilônia, porque em Babilônia será construído um templo, ou em Babilônia será edificado corpo humano para ser estabelecido o lugar da impiedade. Então diz que nessa casa, que é templo ou corpo humano, ela será posta, ela será estabelecida, ela será colocada sobre um pedestal. Algumas versões dizem que haverá ali um pedestal, um lugar de destaque. Vamos chamar isso de altar. Então a iniquidade será adorada a partir de Babilônia, porque será erguido um templo que se chama corpo humano. Bom, vamos passar para uma outra parte do texto e a gente vai entender um pouquinho mais esse contexto. Se a gente for para Apocalipse capítulos 17 e 18, a gente vai ver algumas coisas interessantes, porque eles falam de Babilônia. E aqui o texto está dizendo de Zacarias que essa mulher dentro do cesto, ela está sendo levada para Babilônia, a terra de Sinear. Então lá em Apocalipse 17, verso 5, diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe de meretrizes e das abominações da terra. Lá no capítulo 18, a gente lê a partir do verso 2 até o 5, assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Guarda essa palavra. Capítulo 17, verso 5 chama de meretriz. Capítulo 18 está chamando de prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Quem são os reis da terra? Quem foi levantado para governar, para ter autoridade sobre toda a terra? Então, com ela se prostituíram os reis da terra. Não está falando simplesmente de governantes, de presidente, de rei, rainha. Não é disso que ele está falando. É muito mais amplo, porque está falando que reis da terra se deixaram prostituir por Babilônia. Também os mercadores da terra se enriqueceram. Guarda essa palavra, enriquecer. Se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Ora,
Se é para retirar, é porque está lá. Se é para sair fora, então nós identificamos que aqueles que estão sendo seduzidos a se prostituir são os do povo de Deus. E ele diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Bom, vamos seguir aí e a gente vai entender um pouquinho mais para frente. A primeira mulher, então, é aquela que terá um governo espiritual a partir de Babilônia. Então, olha, Babilônia é lugar de prostituição espiritual. É uma dimensão espiritual na qual as pessoas são levadas a se envolver e por essa dimensão elas são seduzidas. Então as pessoas serão seduzidas pela prostituição espiritual de Babilônia. A segunda e a terceira mulher, lembra que elas vieram voando, pegaram o cesto, elas são auxiliares de governo. Porque lembra do texto, o que ele disse? Elas vão construir para a mulher do cesto um templo, um altar. Então elas são auxiliares de governo, elas preparam o caminho para que aquela mulher da impiedade, da iniquidade, possa assumir o seu trono e possa governar espiritualmente a partir de Babilônia. Agora, o texto diz que essa mulher, ela foi colocada dentro daquele cesto e em cima desse cesto uma tampa de chumbo, para que não seja tirada. Isso quer dizer que ela ficará limitada nas suas ações, ela ficará restrita no seu agir por um tempo. Por quê? Porque se será construído um templo, uma casa para ela, onde ela vai reinar a partir dali, então haverá um momento em que a tampa de chumbo será tirada e ela sairá para exercer o seu domínio e o seu governo. Então imagina agora que ela está dentro de um cesto fechado, limitada por um tempo. Por quê? Quando a gente lê a Bíblia, eu quero chamar a atenção para um fato, temos estudado isso na igreja já várias vezes, mas fica por uma outra live ou um outro estudo em outro momento. Mas a Bíblia fala sobre medidas de iniquidade. Ou seja, o juízo de Deus e a liberação do castigo de Deus, e o castigo de Deus muitas vezes vem com o inimigo sendo liberado para agir. Esse juízo de Deus ele vem quando a medida da iniquidade sobe. Então a medida da iniquidade ela vai sendo alimentada e ela vai crescendo até que chega um momento em que Deus tem que retirar uma medida da graça, porque a medida da iniquidade subiu ao nível tal que ele tem que trazer juízo. E muitas vezes o juízo é liberar o mal, para que o mal que está sendo buscado seja vivido por aqueles que buscam. Isso Romanos capítulo 1 diz: Deus os liberou para suas paixões infames. Deus os entregou aos seus sentimentos perversos, diz Romanos capítulo 1. Então o juízo de Deus, ele vem muitas vezes com a liberação do mal. E no tempo do fim, nós vamos ver exatamente isso, a multiplicação do mal na terra. Porque o nível de iniquidade vai subindo até que o juízo precisa ser manifesto. Mas como é que a gente identifica isso na Bíblia? A gente vê, por exemplo, com Sodoma, né? Quando Deus foi avisar Abraão que traria juízo sobre Sodoma, e Ló estava lá, Deus deixou claro uma coisa, que ele faria isso porque o nível, a medida da iniquidade deles tinha chegado até o céu. Quando Deus chamou o profeta Jonas para levar uma mensagem de juízo para Nínive,
ele deixou claro para o profeta: a medida da iniquidade desse povo chegou a mim. E Deus só não trouxe juízo porque a graça foi maior, porque eles se arrependeram. Se eles não se arrependessem, o mal viria sobre eles. A Babilônia, como nós vimos, capítulo 18 de Apocalipse, no verso 5 diz que a sua iniquidade chegou a um nível tal que Deus teve que trazer juízo. Os fariseus também, a gente vê isso, Jesus falando sobre eles, capítulo 23 de Mateus. Paulo fala também sobre os judeus que crucificaram Jesus. Enfim, há vários textos do Velho e Novo Testamento que evidenciam essa questão do nível de iniquidade. A iniquidade vai subindo e então o juízo tem que vir. Agora lembra, como chama aquele cesto onde estava a mulher? Iniquidade. A mulher, impiedade. Vai chegar o momento que ela não vai estar mais presa, ela não vai estar mais com um tampo segurando. Ela será liberada porque o juízo de Deus virá sobre a terra. Muito bem. Agora pensa comigo. Nós temos aí uma mulher principal e nós temos duas que aparecem como auxiliares naquilo que vai acontecer. Vamos chamar isso de trindade do governo maligno. É interessante isso, porque quando você olha para a Bíblia, você encontra a revelação de que o nosso Deus é um Deus triuno. Ele é um só Deus, mas ele se manifesta em três pessoas. E de repente nós vemos aqui Satanás, e ele sempre tenta copiar, Satanás vindo e tentando, no tempo do fim, copiar aquilo que é de Deus. Desde o início ele quis fazer a mesma coisa que Deus fazia, ser semelhante ao Altíssimo, ter o seu trono acima das mais altas nuvens. Então, Satanás está copiando até nisso, na trindade maligna. Então nós temos a trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós temos agora Satanás tentando copiar isso com a trindade maligna, que é a mulher dentro da éfa ou dentro do cesto, e as duas auxiliares que estão ajudando para construir um templo de prostituição espiritual a partir de Babilônia. Muito bem. Aí a gente vai lá para Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, eu convido você a olhar aí na sua Bíblia, porque nós vamos observar algumas coisas interessantes. É um texto um pouquinho longo, mas é importante a gente fazer alguma leitura. Apocalipse 13 fala das duas bestas, tá? Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão. Deu-lhe o dragão poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade, guarda isso, autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Guarda isso, difamar o nome e o tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então veja, ele está falando aqui de uma primeira besta,
que emerge do mar, e ela é identificada como uma daquelas mulheres. E nós podemos dizer, uma daquelas mulheres é a besta que se levanta para seduzir. A partir do verso 11, ele fala da outra que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então ela seduz com aparência. Ela atrai como sendo algo bom, porque ela parece cordeiro, mas a sua fala provém do dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, elas têm o mesmo, são equivalentes. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, guarda isso, certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, guarda isso. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Uau, o número da besta é nome de homem. E esse número é 666, ou 666. Então vamos lá. Nós temos aquela cesta, né? E a mulher dentro, que é identificada como aquela que é envolta em toda a iniquidade. E aí nós identificamos ela como o dragão. A mulher dentro do Éfa, a mulher dentro do cesto. A segunda besta que emerge do mar é uma das mulheres voando e levando essa, porque ela vai preparar as coisas para a manifestação do dragão. A terceira mulher, ela é a besta que emerge da terra, e ela ajuda a levar o Éfa, e ela terá o seu papel também na preparação do caminho para o dragão. Agora, o texto diz aqui que há uma marca que é dada. E eu quero chamar a atenção para essa questão da marca em 2 pontos. Em primeiro lugar, a marca é 666. A gente sabe que na língua hebraica, não estou falando de judaísmo, estou falando da língua hebraica, eu estou falando daquilo que está registrado no Velho Testamento. A língua hebraica, as suas letras, elas simbolizam coisas, elas identificam palavras, mas também números. E alguns números estão ligados a algumas coisas, a alguns personagens ou eventos, acontecimentos. Deus identifica dessa forma. O número 6 é o número do homem. No 6º dia o homem foi criado. O número 6 identifica então o homem. Quando você vê 6, 6, 6, nós estamos falando de o homem 3 vezes. Então nós falamos de Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos falando de uma trindade diabólica, que é o dragão e as 2 bestas. E estamos falando de uma trindade humana, do homem. Então, temos aqui 3 trindades. Então, a marca da besta, ela deve ser colocada na testa ou na mão. Agora pensa comigo. Quando você fala de testa, você está falando de quê? Mentalidade. Já vimos que iniquidade, nesse texto, pode ser traduzido também por mentalidade humana, a mentalidade contaminada pelo pecado, e tudo que a mentalidade caída pode produzir. A iniquidade é isso. Então, a testa é o lugar de uma marca, ou seja,
o que a mente humana pode produzir. É o lugar da razão, é o lugar da lógica. E qual é o maior inimigo da fé? É a lógica. Quando nós vamos para a lógica, nós esquecemos a fé. Quando nós andamos por fé, ainda que a gente use a lógica, a fé prevalece, porque é nela que estamos andando. Mas o inimigo é a lógica, é a razão. Então, quando fala de uma marca na mente, guarda isso também. Tem a ver com a razão, a mentalidade humana, a lógica humana. Mas fala também de a marca na mão. E a mão fala de lugar de poder, de controle, de ter posses, de comprar e vender. Então, quando você está falando de mão, você pode falar de fazer coisas, mas ela é muito associada com o ter, com o angariar, com o possuir, com o comprar e vender. Muito bem, então vamos avançar um pouquinho. A primeira besta, ela tem autoridade para difamar contra o lugar santo. E ela é a que põe o sinal na testa. Eu estou fazendo a interpretação disso. Veja só, lá em Lucas capítulo 18, verso 8, diz assim: digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então eu vou identificar uma besta, aquela que se levanta em autoridade para difamar o lugar santo, como aquela que nessa difamação produzirá uma mentalidade humana tão contaminada que levará as pessoas a perder a fé. Vão desviar o seu caminho de fé para adorar aquilo que a besta está oferecendo. A segunda besta é aquela que tem a sedução para enganar e com isso ser adorada. Vamos colocar como a besta do sinal da mão. Lá em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo faz algumas colocações muito fortes. A partir do verso 19 até o verso 17 até o 19, Paulo diz assim: existem inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que só pensam nas coisas desse mundo, porque o seu Deus é o seu ventre. Então, nós estamos falando exatamente disso, daqueles que se apegam às coisas desse mundo, às coisas materiais, e que serão seduzidos ao longo dos séculos. Paulo está falando isso. E aí nós identificamos que no tempo do fim, essa besta que vem para enganar, para ser adorada, é a besta que vai atuar na área do ter, do possuir. Por isso, aquele que não entra nessa sedução não vai estar ligado ao comprar e vender. Por quê? Porque isso estará sendo a sedução da besta. Mateus capítulo 24, verso 24, diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos podem ser enganados, se possível. Então veja, essas duas bestas, vou retornar lá para Zacarias 5. Tem o sexto, que é a iniquidade de toda a terra. Dentro dela, uma mulher que identifica toda a impiedade da terra. E elas estão sendo levadas pelas duas mulheres que vão auxiliar para construir um templo para ela, um lugar de adoração. E elas vão fazer isso com sinais, prodígios de mentira e seduzindo, se possível, os santos pelo engano. Lembra lá de Apocalipse, capítulo 18, quando diz: sai dela, povo meu? Então é isso, porque até os cristãos podem vir a ser seduzidos
por aquilo que a besta estará fazendo. E ela vai enganar, se possível, até os escolhidos. Hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos dar uma interrompida, porque é longo o estudo, e vamos continuar na próxima semana. Então, prepare o seu coração, guarde isso que você já recebeu até aqui, e na próxima meditação vamos concluir o estudo sobre Zacarias capítulo 5, do verso 5 ao verso 11. Até lá!